Oi, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre transporte de carga e dupla camada elétrica. É um vídeo bem curtinho, porque nós só vamos colocar algumas informações importantes para entendermos o que nós estamos estudando de eletroquímica. Tem bastante coisa envolvida que a gente não vai ter tempo de falar nesse curso, ok? Vamos lá. Até o momento nós vimos que para uma reação eletroquímica, para um sistema eletroquímico existir, nós temos duas coisas: uma reação química acontecendo e energia elétrica sendo transportada no sistema. Quando essa energia elétrica é fruto de uma reação química, como numa pilha, num processo espontâneo, nós temos as células galvânicas, nas quais a ocorrência de um par de ações eletróticas resultam no aparecimento de uma corrente elétrica. Mas, se a reação química for fruto da corrente elétrica, uma corrente elétrica imposta externamente pelo sistema, nós estamos falando de uma eletrólise, que é um processo não espontâneo, no qual a imposição de uma corrente elétrica resulta no aparecimento de um par de reações. Se nenhum desses dois processos estiver acontecendo, o nosso sistema vai estar em equilíbrio. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos entender como as cargas são transportadas no sistema. Até o momento, nós falamos dos elétrons que saem de um eletrodo e vão pelo circuito externo até outro eletrodo para que nós possamos ver a corrente elétrica, e nós sabemos que dentro do sistema, dentro do eletrólito, existe também o transporte de carga feito por íons presentes em solução. Como isso tudo acontece? Primeiro nós vamos falar do transporte de carga e depois a gente entra na questão do equilíbrio para falar da dupla camada elétrica. As cargas podem ser transportadas no meio reacional, no meio eletroquímico, de três formas. Nós temos a difusão, que é o movimento de espécies neutras devido à existência de gradientes de potencial químico ou de concentração. Então, essas espécies elas se movimentam na solução para suprir uma diferença de concentração ou de potencial químico que existe dentro do meio. As cargas também podem se movimentar por convecção, que é um movimento de íons ou espécies neutras devido à agitação da solução, que pode ser por agitação em função da temperatura, ou uma agitação mecânica mesmo, um agitador na solução, ou muitas vezes, quando nós trabalhamos com eletroquímica, nós usamos um próprio eletrodo rotatório. O eletrodo gira no seu eixo e também movimenta as espécies por meio de convecção. Outra forma das espécies se movimentarem é a migração. A migração, ela diz respeito ao movimento de espécies iônicas devido à ação de campos elétricos ou gradientes de potencial elétrico. Como isso acontece? Conforme a reação acontece, e por nós estarmos falando de um processo eletroquímico, nós temos cargas envolvidas, e espécies iônicas também são espécies carregadas e sentem essas cargas envolvidas no sistema. Vamos ver um exemplo. Antes de mais nada, vamos lembrar o que acontece num sistema água-ar. Nós sabemos que quando nós temos esse sistema, existe uma região chamada de interface, que é exatamente a divisão entre uma fase e outra. Qual a importância da interface? Se nós pensarmos num recipiente contendo água e olharmos as moléculas de água que estão no meio desse recipiente, nós vemos que as forças que agem em cima de uma determinada molécula são as mesmas para todos os lados dessa molécula. Então, essa molécula sofre atrações e repulsões das suas moléculas vizinhas com a mesma intensidade por todos os lados e essas forças se compensam. Mas, quando nós temos uma molécula que está perto da interface, ela está na interface, a força com a qual essa molécula interage com as outras moléculas do sistema que estão abaixo da interface é diferente que a força que essa molécula sente com as moléculas de ar. São outras moléculas, as interações são diferentes e isso resulta em forças anisotrópicas em cima dessa molécula. Como resultado, nós temos o que nós chamamos de tensão superficial, que é o resultado da força desproporcional que as moléculas de água que estão na interface interagem com as suas moléculas vizinhas. Esse processo, essa diferença de forças atuando em cima de uma molécula na interface, acontece em qualquer tipo de interface, seja ela água-ar, como esse exemplo, seja essa interface, por exemplo, uma interface eletrodo-solução, no meio eletroquímico. Então, existe uma interface
E nesse caso, em vez de estarmos falando de uma interface líquido-ar ou água-ar, nós estamos falando de uma interface líquido-metal, líquido-eletrodo. As moléculas que estão próximas da interface, elas têm forças anisotrópicas atuando sobre elas. Além disso, quando nós pensamos no meu meio reacional, lembrando, nós estamos falando de um sistema eletroquímico, vamos pensar aqui num sistema aquoso. Se nós temos moléculas de água espalhadas pela solução, quando o meu eletrodo é submetido a uma carga externa, e aqui eu estou usando como exemplo uma carga positiva, nós sabemos que as moléculas de água são dipolos, e o que vai acontecer com essas moléculas é que elas vão se orientar de forma que o seu dipolo, o lado negativo do seu dipolo, esteja em direção ao eletrodo. Vai também haver alguma movimentação dessas moléculas, mas nós precisamos pensar também no que acontece com as outras espécies presentes em solução, como os íons. Se estamos falando de um sistema eletroquímico, é necessário que hajam íons em solução, e esses íons são os responsáveis por transportar a carga no sistema. Esses íons, quando eles se veem submetidos a um campo elétrico gerado pela acumulação da carga positiva que está sendo imposta nesse eletrodo, as espécies negativas, os ânions, vão tender a se aproximar do eletrodo, enquanto as espécies positivas, os cátions, vão tender a se afastar desse eletrodo. Lembrando que estamos usando como exemplo aqui uma carga positiva, se fosse negativa, seria o contrário. Então, o que nós vamos ver em solução é a movimentação de todas essas cargas, tanto a difusão das cargas neutras, no caso, as moléculas de água presentes no meio, como a migração dos íons presentes em solução em função da aplicação do campo elétrico. Esse deslocamento dos íons faz com que a região próxima do eletrodo tenha uma concentração maior de espécies carregadas, claro, um sinal contrário à carga aplicada nesse eletrodo. Essa região onde existe a variação de concentração é chamada de dupla camada elétrica. Então, se nós pensarmos na variação da concentração de uma determinada espécie em função da distância do eletrodo, nós vemos que existe uma diminuição da concentração até um determinado ponto, que nós vamos chamar aqui de x0, e a partir de então a concentração passa a ser a concentração inicial e é a mesma concentração em todo o seio da solução. Essa distância x0 é a espessura da dupla camada elétrica, que varia de acordo com o sistema, mas tem em torno de alguns angstroms. Nessa região da dupla camada elétrica, nós teremos então a acomodação de espécies carregadas e também de dipolos orientados, e nós podemos fazer uma correlação do que acontece nessa região com o que nós temos em um capacitor. Assim como no capacitor, enquanto de um lado eu tenho um acúmulo de carga positiva, no lado contrário eu vou ter um acúmulo de carga negativa, de forma que haja uma compensação em relação à carga que foi aplicada. É a mesma coisa que acontece no capacitor. Enquanto eu tenho um lado positivo, eu tenho um outro negativo, e as cargas se compensam de forma que a resultante é nula. Sempre que eu tiver a injeção de corrente elétrica num eletrodo, duas coisas podem acontecer. Eu posso ter a acomodação dessas espécies na superfície do eletrodo, como mostrado aqui, mas sem transferência eletrônica, portanto, existe uma diferença de potencial entre o eletrodo e a solução, ou essas espécies acomodadas aqui na dupla camada, ou no caso de um eletrodo não polarizado, a partir do momento que eu injeto corrente no eletrodo, esses elétrons são transferidos a outras espécies em solução, de forma que a diferença de potencial entre eletrodo e solução será nula. No primeiro caso, quando a carga se acumula na superfície do eletrodo, nós temos o que chamamos de eletrodo polarizado, portanto, sem transferência eletrônica, e no qual existe uma diferença de potencial entre eletrodo e solução. E no segundo caso, nós temos o que nós chamamos de eletrodo não polarizado, no qual existe transferência eletrônica e a diferença de potencial será zero. Os eletrodos não polarizáveis são os eletrodos normalmente utilizados como eletrodos de referência, exatamente por não apresentarem diferença de potencial entre as duas
fases na interface eletrodo-solução. O eletrodo polarizado é aquele cujo eletrodo está submergido em uma solução na qual não existe nenhum íon capaz de oxidar ou reduzir em sua superfície com aquele potencial aplicado. Em resumo, a formação da dupla camada vai acontecer sempre que duas fases estiverem em contato. Num eletrodo em solução, a região onde ocorrem as reações eletroquímicas possui alguns ângstrons, onde são observadas propriedades anisotrópicas, que é a dupla camada elétrica. Há uma diferença de potencial elétrico entre o eletrodo e interior da solução, exatamente pela diferença de concentração nas espécies entre a região próxima do eletrodo e o meio da solução. Então, as espécies carregadas, dependendo do potencial do eletrodo, elas estarão mais concentradas próximas do eletrodo e menos concentradas conforme a distância do eletrodo aumenta. E se estivermos falando de íons com a mesma carga aplicada no eletrodo, a concentração próxima do eletrodo será menor e no meio da solução essa concentração aumenta. Essa diferença de potencial resulta da distorção de íons e de polos e de qualquer componente externo ao sistema, como a aplicação de um potencial, por exemplo. Então, a partir do momento que eu aplico uma diferença de potencial, que eu aplico um potencial no eletrodo, a carga acumulada na superfície do eletrodo vai fazer com que íons e dipolos se acomodem do lado da solução para compensar essa carga aplicada no sistema. Essa diferença de potencial, na maioria dos sistemas, é da ordem de 0,5 volts e a distância x0, ou seja, o tamanho da dupla camada elétrica, é da ordem de 10 angstroms. Isso resulta num campo elétrico de 5 vezes 10 a sexta volts por centímetro, o que é um campo bastante grande, o que justifica um estudo mais aprofundado da dupla camada elétrica. Acontece que não é possível medir essa diferença de potencial entre eletrodo e solução, porque não é possível medir uma diferença de potencial entre duas fases com composição diferentes, mas é possível medir a diferença de potencial entre dois eletrodos. Então, a diferença de potencial entre eletrodo e solução do eletrodo 1 menos a diferença de potencial entre eletrodo 2 e solução vai ser a diferença de potencial entre os dois eletrodos. Se o segundo eletrodo for um eletrodo de referência, um eletrodo não polarizável, no qual a diferença de potencial entre eletrodo e solução é zero, a gente tem um sistema no qual a medida nos fornece informações sobre a dupla camada do eletrodo 1, nesse caso. Essas informações sobre dupla camada são extremamente importantes quando se estuda cinética eletroquímica e eletrocatálise, que nós vamos falar na próxima aula. Hoje era isso que eu queria falar para vocês, e por hoje nós vamos ficar por aqui. Bom, então no vídeo de hoje nós falamos sobre transporte de carga e dupla camada elétrica. No próximo vídeo nós vamos falar sobre tipos de polarização e eletrocatálise. Até o próximo.